Olá pessoal, eu sou o professor Luciano, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre texto expositivo, tá certo? Então vamos lá. É uma retomada um pouquinho sobre a aula anterior, tá? Diz que o texto expositivo é aquele que tem o objetivo de apresentar um assunto ou acrescentar informações sobre determinado tema, tá? Então ele vai apresentar ali um assunto para você, ou então ele vai acrescentar o quê? Informações sobre algum tema, tá? Sua estrutura, ela se baseia na composição ou decomposição de um assunto, utilizando para isso o quê? Explicações e dados de outras áreas, tá? A fim de funcionar como um texto informativo. É importante ainda que o texto expositivo apresente dados verídicos e comprováveis. Então, ele vai partir ali da construção, né, de um texto, ou da parte de esmiuçar, falar sobre determinado assunto já pronto, tá bom? Aí você que vai determinar, né, dentro da disciplina. Será que o professor está pedindo para você partir de uma parte de um texto sobre algo novo, ou você vai falar apenas alguma coisa que já aconteceu e você vai só reiterar aquela informação, tá? Depende muito do foco, né? Então, esses tipos de documentos, eles vão se utilizar de quê? Basicamente para divulgação, especificamente quando podem comunicar dados próprios, específicos dentro daquele ambiente, tá? Então, você vai partir ali para divulgar aquela informação, tá? Os âmbitos principais em que você encontrará textos expositivos são que acadêmicos, dentro do estudo aí, tá? O científico, jurídico, econômico, entre outros, tá bom? Então, basicamente, os textos informativos circulam aqui dentro desses âmbitos, tá? Apresentado. Então, vamos ver aqui algumas características desse texto expositivo. Ele vem para escrever ou descreve um conceito, né? Escrever ou descrever algum conceito ou uma ideia, tá? Também um fato de forma objetiva ali dentro daquela construção, tá? Ele pode apresentar ali um fato de forma bem objetiva e também pode expor dados específicos que ajudem o leitor a situar-se o quê? E entender sobre o que se está falando, tá bom? Então, é basicamente isso aí dentro dessa construção do texto expositivo, tá certo? Então, se por exemplo, você se pergunta como fazer um texto expositivo argumentativo, então você deverá ter em conta o quê? Uma mistura de características, né, de ambos os tipos de textos. Tem que ser expositivo e também argumentativos. Dois tipos textuais ali dentro de uma construção. Então aqui você vai expor o quê? Dados, mas agora sim com o objetivo de convencer o leitor, né, de falar que aquela sua informação ela é verdadeira, né, realmente aconteceu. Então você vai ter essa preocupação de convencer alguém do que você está dizendo, tá? Dentro do expositivo argumentativo. Vamos ver então aqui as estruturas de um texto expositivo. O texto expositivo ele deve manter uma hierarquia clara, ou seja, uma ordem de ideias ali clara, para que o leitor ele entenda a mensagem de maneira clara, direta, concisa, sem dar lugar para confusões, tá? Então você não pode falar de várias informações ao mesmo tempo, não, você vai trazer uma e você vai deixar ela bem clara ali para quem está lendo. Então, e o texto ele deve manter uma estrutura básica dividida em 3 partes. Vamos ver aqui. Então, na introdução, onde você vai apresentar a ideia, tá? Na introdução é que você apresenta a ideia que você está trazendo. No desenvolvimento, você vai o quê? Dar todos os dados necessários, é a segunda parte, né? E a terceira parte, a conclusão, onde se dá por finalizado a exposição e se resumem os aspectos mais importantes. Então, na introdução você apresenta a sua ideia, no desenvolvimento você dá todos os dados necessários sobre essa ideia e na conclusão você finaliza, né, mostrando ali os aspectos mais importantes, resumindo ali o que foi mais importante para você, deixando claro a sua exposição, a sua ideia que você quis mostrar para quem está lendo, tá? Então vamos ver aqui mais detalhadamente quais são as partes de um texto expositivo, tá bom?
na introdução, a primeira parte, né, do texto ali, quando a gente inicia, tem que ser introduzida, né, tem que introduzir ali para o leitor o tema que vai ser exposto, tá, em seguida. Na introdução de um texto expositivo também deve apresentar a temática principal de uma maneira que simples e prática. Então, não vou começar na introdução já mostrando tudo que eu tenho. Não, eu vou apresentar a ideia de forma simples, prática, para eu orientar quem está lendo, situar o leitor do que eu estou falando, do que você vai tratar, porque esse tema é relevante dentro aqui da introdução, tá certo? No desenvolvimento, o que você vai fazer? Depois que você faz ali a introdução, você inicia o desenvolvimento do tema, né? Você vai o quê? Falar, essa parte aqui trata o quê? Da parte mais importante do texto, pois nela você vai o quê? Expor os argumentos, os conceitos, as ideias ou os dados que você tem, que vão ajudar quem? O leitor a entender o tema em profundidade. Então, é aqui que você vai expor os seus argumentos no desenvolvimento, tá? Os seus conceitos, outros conceitos que você tenha sobre aquele assunto, aí as ideias e dados que você tem sobre isso, tá? E o texto deve apresentar-se de maneira clara, ordenada e coerente, sempre seguindo uma ordem lógica, ou seja, sempre tendo uma hierarquia dentro dessas ideias, tá bom? Vamos ver aqui, por último, nós temos a conclusão. Para encerrar o texto, ele deve o quê? Incluir uma conclusão. Essa parte é essencial para resumir todas aquelas ideias importantes que foram expostas ao longo do texto. Tenha em conta que o objetivo desta parte é sintetizar as ideias principais do tema e depois determinar os resultados obtidos ou a conclusão final do texto. Tá bom? Então, aqui é onde você vai resumir, sintetizar as ideias que você apresentou lá no desenvolvimento e vai trazer aquela principal, aquela parte que você realmente queria que o leitor entendesse, mostrar para ele, dentro aqui da conclusão, tá certo? Como fazer um texto, né, expositivo ali de passo a passo, com os conceitos principais do texto expositivo, né, claro e ali bem objetivo para você, chegou o momento de saber se passo a passo aí nessa construção. Vamos ver. Você vai buscar um tema para tratar ali, tá? Quando você tiver o tema, já sabe claramente o que você vai explicar. Se você já souber, antes de iniciar a redação, que é muito importante saber qual tema que você vai tratar, tá bom? É necessário saber do assunto que você vai falar. Se você não souber, não adianta, né, bater cabeça. Então, você tem que saber o que você quer falar ali. Uma vez que tenha selecionado esse tema, terá que preparar fazendo uma lista com todos aqueles detalhes, dados que você quer incluir e explicar no texto. Se você acha que a lista está muito grande, o que você faz? Pega ali as ideias mais importantes para fazer um texto mais ameno, né? E evitar que seja inacabável, ou seja, que não termina nunca, tá? Tá certo? Então, você pegou o tema, pega ali, elenca algumas ideias, e essas ideias você vai tratar dentro do seu texto. Se for muito, você diminui um pouco, pega só as mais importantes e vai colocando dentro do seu texto. Depois, uma preparação prévia à redação, né? Durante o período de preparação, você vai reunir todos os dados e referências que devem utilizar ali para construir seu texto, sua exposição, tá? E lembre-se que se trata de um texto objetivo. Então, eu não posso falar, deixar várias ideias ali vagas, não. Eu tenho que ser objetivo e tenho que sustentar aquela tese, aquela ideia ali, tá bom? Durante a preparação prévia também terá que decidir o enfoque que dará ao tema exposto. Isso sim é importante para evitar opiniões e basear-se somente em dados objetivos, tá? Então, você decide o seu enfoque que você quer mostrar e começa a falar de acordo com aquelas listas que você fez, tá certo? A quem você vai se dirigir, né? Para quem você vai escrever? Além do tema, do enfoque, antes de começar a escrever, você tem o quê? Que determinar o público para quem você vai se dirigir. O texto deverá adaptar-se dependendo dos leitores para quem você escreve, porque não utilizará o mesmo vocabulário, tá? Então, se você vai escrever
para uma criança, você vai utilizar uma linguagem bem clara, bem simples. Se você vai escrever para um público já adulto ou jovem, você já pode utilizar uma linguagem já mais difícil, ali, mais formal, tá certo? Por isso que o texto se adapta, né, dependendo do público. Distribuição dos parágrafos, então você vai organizar na introdução, no desenvolvimento e na conclusão o seu texto, tá? E comece ali a redação, hora de escrever. Comece a redação seguindo a estrutura básica e tenha em conta esses conselhos aí, tá certo? Vamos ver. Orações breves, ou seja, escreva orações breves para evitar que o leitor se perca e deva ler novamente, tá bom? Conectores, tá certo? Os conectivos são muito importantes nessa construção textual, porque são eles que vão ali determinar a linha de raciocínio que você quer dar. Os conectivos então têm que ser usados de forma bem inteligente. Você tem que pensar bem nesses conectivos que você vai usar, tá certo? A linguagem tem que ser uma linguagem formal, tá? Todo texto que nós vamos escrever dentro ali do nosso ambiente escolar tem que ser com a linguagem formal, exceto ali alguns textos literários que você utiliza uma linguagem, você pode utilizar uma linguagem mais informal, quando você vai dar um exemplo, né, de alguém, de uma fala do interior ou de uma fala da cidade, aí você pode utilizar outro tipo de linguagem, mas aqui não, aqui você vai utilizar uma linguagem mais formal, tá? Texto expositivo com uma linguagem mais formal. Sinônimos, tá? Você tá vendo que o seu texto está muito repetitivo? Busque sinônimos para as palavras para tentar mudar ali e não tornar o texto muito repetitivo, né? Sempre falando a mesma coisa, tá? E, por fim, uma revisão final, que é na revisão que você vai entender ali onde você errou, se tem alguma palavra escrita de forma inadequada, né? Se você falou de ideias e não conseguiu concluir aquelas ideias, tá? Na revisão final é que você faz esse aparato geral aí, tá bom? E o nosso exercitando do dia, vamos ver? Nós temos aqui um texto falando sobre árvore da língua. Ao longo dos 3 andares, uma instalação de 16 metros de altura mostra palavras com mais de 6.000 anos, projetadas em folhas da árvore da língua. Ela faz os significados dançarem para falar da evolução do indo-europeu ao latim e dele ao português. Criada pelo designer Rafik Farah, a estrutura é pontuada por uma mantra de Arnaldo Antunes, tá? Com os termos língua e palavra cantadas em vários idiomas, certo? Então, o texto apresentado, ele pertence ao domínio jornalístico. Sua finalidade e sua composição estrutural caracterizam-se como? Sabendo que é um texto jornalístico. Qual é a finalidade? Qual é a composição estrutural dele? Quais são as características? Vamos ver. Quadro informativo, tá? Pois ele apresenta dados sobre um objeto. Ele está falando ali sobre alguma coisa, né? O texto ele vai o quê? Descrever a árvore das palavras, ao apontar os detalhes do objeto. Assim, busca-se criar na cabeça do leitor uma imagem do local e, ao mesmo tempo, informar da existência do mesmo, né? Por isso, a alternativa correta era a letra A, tá? Então, ele faz esse amparato histórico aí, falando que a língua veio lá do indo-europeu para o latim e do latim para o português, tá? Então, gente, é isso. Não deixem de acessar a plataforma Eduque.